Anuncievendi.com Talks. Oferecimento: Oftalmed Clínica Oftalmológica. Há mais de 40 anos cuidando da saúde ocular de seus pacientes. Simone Lopes Cursos Profissionalizantes para a área da beleza. Faça parte você também de um grupo seleto de profissionais que fazem de seus clientes pessoas mais confiantes e felizes. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Anuncievendi.com. Eu estou muito feliz por tê-los mais uma vez aqui conosco e hoje nós estamos recebendo aqui nesse podcast uma pessoa extraordinária, Carla Bastos, uma mulher extraordinária mesmo. Ela é mentora de empresas, proprietária de um escritório de contabilidade, advogada, e ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho de tudo que ela faz para você. Deu até medo agora de me apresentar, tanta coisa. Prazer, gente, meu nome é Carla Bastos, né? A Tânia já falou um pouquinho de mim, sobre mim, né? Eu sou mentora de pequenos e médios empresários, tenho uma empresa de contabilidade, a Mover Contabilidade Empresarial. Também sou advogada, né? Não atuante na área, sim, mas na parte de consultoria. A gente faz essa parte de consultoria de tributária para os empresários. E eu sou agora, né? Acabei de me formar, fiz um MBA de Gestão, Inovação e Empreendedorismo, né? Que abre muito mais assim a nossa cabeça. E estou aqui muito feliz pelo convite de participar do Anuncievendi.com para falar um pouquinho para vocês, empresários, como é a nossa jornada, né, empresarial. Desses 15 anos aí já na estrada. Gente, ser empresário é desafiador para qualquer pessoa. E nada melhor do que trazer a prática, a experiência, a vida. E a Carla tem uma jornada maravilhosa, né? Ela vai falar dessa jornada também para o empreendedor, que muitas vezes é desafiadora, né? Porque sim, o empreendedor, ele monta o seu empreendimento normalmente baseado num sonho, naquilo que ele sonha em fazer, né? E esse sonho vai dar certo? Eu vou crescer? Eu vou alcançar os objetivos? Eu vou conseguir planejar? E muitas vezes o empresário, esse empreendedor, ele não sabe planejar, ele não conhece essa jornada. E a Carla vai falar um pouquinho para nós sobre como funciona, onde começar, como começar e como seria essa trajetória para o empreendedor, né? Então, explica para nós, Carla, onde seria o início, onde para você é o começo de tudo, né? Para quem sonha em empreender e para quem já empreende, mas de repente pensa, meu Deus, eu estou estagnado, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. Então, ela vai falar, vai dar dicas, anota aí, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom para nós. O pessoal fala nos eventos, né? Caderninho e caneta na mão, bom empreendedor tem que estar com isso aí, ó. Anotando. Eu não gosto muito de romantizar o empreendedorismo. Não gosto, né? Eu entrei no empreendedorismo meio que empurrada, né? Então eu não entendia também como é que funcionava. Eu também acredito que muitos empreendedores também não sabem como funciona esse meio de empreender. Sim. E o que eu percebi durante 15 anos, e eu acredito que isso vem lá dos primórdios, é que todo mundo empreende por um sonho. Sim. Ou um sonho de liberdade financeira, ou um sonho de liberdade de tempo geográfico, ou é um sonho de ser dono do próprio negócio, certo, de mandar na própria vida, de acordar tarde, de dormir tarde. Que é ilusão, né? Muita ilusão. De chegar a hora que quer na empresa, de sair a hora que quer, de não dar satisfação para ninguém. Isso. Então, quando a gente vai baseado, né, a gente abre um negócio baseado nisso, a gente se frustra. Certo. Porque a gente se torna um empresidiário dentro da própria empresa do início ao fim. E a gente não consegue sair dessa roda de rato, eu costumo dizer. Então, eu não romantizo empreender. Só que todo empreendedor, ele tem uma jornada. Sim. O que não acontece hoje com os empresários e empreendedores brasileiros é programar isso. Ninguém planeja abrir uma empresa. Não, ninguém planeja. O interessante, eu acho que aconteceu ou pode ter acontecido com alguém aí, é o seguinte: fui mandada embora, vou pegar meu fundo de garantia, minha rescisão e eu vou abrir meu negócio. Certo. Ah, olha, minha mãe fala que eu cozinho bem, que eu faço um bolo. Minha mãe fala, ou minha tia fala que eu
sou boa em Excel, que eu sou boa em inglês, então eu vou dar aula. Aí você pega o fundo de garantia, vai lá e abre a sua empresa. Certo. Contrata o contador e abre a sua empresa. Ou você vai na internet e abre um MEI. E aí você vai lá e abre o seu CNPJ. E aí você começa a trabalhar. E o interessante é que aquilo que você mais gosta de fazer é o que mais está te aborrecendo. É o que está te trazendo problema, tirando teu sono. Você vê o dinheiro indo embora. Você pagando as contas e o dinheiro não retornando. Porque você não planejou. E empreender no Brasil, as pessoas falam, né? É você equilibrar na balança, você andar na corda bamba. Porque você tem os fatores externos que influenciam demais dentro da sua empresa. Certo. Então, se todo brasileiro planejasse abrir a sua empresa, a gente não teria hoje 48% das empresas abertas fechando antes dos 5 anos, dos 3 anos, quebrando. O fator principal é planejamento. A pessoa não faz planejamento de custo, de local. Sim. Uma vez eu estava conversando com uma mentorada e ela falou assim: ai, Carla, eu acho que meu produto é ruim. Eu falei: qual é o seu produto? Meu produto ela vende doces fitness. Certo. E eu falei assim: mas está na moda, né? Na moda hoje tudo é fitness. Por que seu produto é ruim? É ruim o produto ou o seu público não é adequado ao seu produto? Certo. E quando ela foi perceber a localidade no qual ela abriu a loja dela, ninguém ali gosta de comida fitness. Deixa eu só fazer um parêntese. Não esquece aí o raciocínio. Ó, existem aqui 2 situações. A questão dela falou assim: eu abro uma empresa, contrato um contador ou vou lá e abro um MEI, né? Então, o planejamento já começa aí. Qual vai ser o tamanho da sua empresa? Né? Já começa aí. Cabe o MEI ou a contratação de um escritório de contabilidade especializado dentro do segmento que eu planejo abrir. Então, aí já começa o planejamento. Não vamos esquecer o raciocínio. Não. A outra situação, ela está dando o exemplo aqui do doce fitness, né? Então, antes de você empreender alguma coisa, você precisa avaliar quem será o seu público-alvo e a região desse público, onde você pretende empreender. Essa região tem este público-alvo que você definiu, que é o caso do exemplo que a Carla está dando, que essa pessoa falou que o produto dela não era bom e aí ela foi fazer uma avaliação, descobriu que a região onde ela estava situada, as pessoas não tinham o hábito, né, não gostavam do produto dela. Então, assim, não é que o produto seja ruim. A área de atuação desta organização, dessa empreendedora, não era adequada para o produto que ela estaria comercializando. Então, assim, o planejamento já... A Carla começou falando de planejamento. O planejamento já começa aí. Escolher o local, escolher o público, ver se esse público está adequado ao produto ou serviço que eu vou estar ofertando. Eu tenho que ter estrutura para esse produto ou serviço, porque dependendo do produto ou do serviço, não é qualquer lugar. Não, né? nem não é de qualquer forma. Nem de qualquer jeito. Então, olha só, nós já começamos aqui com preciosidades vindo da Carla. Ela já está, assim, trazendo algumas preciosidades e você preste atenção. E aí você descobriu que o público que ela estava vendendo, da região que ela estava situada, as pessoas não gostavam do doce fitness. Sim, não eram pessoas que estavam acostumadas, não se interessavam por esse tipo de produto. Certo. Um outro erro também que o planejamento te mostra é o seguinte: as pessoas querem vender o que elas gostam. Sim. As pessoas querem prestar o serviço que elas gostam. E quando eu coloco o que eu gosto no mercado, dificilmente eu vou conseguir ter sucesso naquilo. Uhum. Porque eu preciso colocar no mercado algo que traga solução para alguém. Legal. Então, eu não estou querendo dizer para você não fazer o que você gosta, não é isso. Mas o que você gosta tem que estar alinhado com a necessidade do público. Certo. Porque se eu coloco, né, eu gosto, vou continuar nesse sentido do fitness. Se eu sou uma boa cozinheira e eu gosto de comida fitness, mas a comunidade, a população, as pessoas não estão buscando isso, e isso não soluciona nada no mercado, dificilmente eu vou ter sucesso. Certo. Que é, de repente, o caso dessa pessoa
que estava frustrada. Sim, achando que era o produto. Sim. Mas não era o produto. Era o que ela estava ofertando para aquela comunidade, não resolvia problema de ninguém. Talvez, se ela vendesse um bolo de chocolate, poderia estar solucionando alguém que queira preciso fazer uma festinha agora, uma festa no trabalho, uma festa em casa. Tem uma doceira perto de casa. Sim. Ela solucionaria um problema de alguém. Mas o fitness não. E isso em qualquer coisa. Certo. Qualquer área. Qualquer área. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. O que as pessoas estão precisando? Fato. É fato. O que as pessoas precisam? E o que eu costumo dizer é o seguinte. Qualquer coisa que você for fazer, até um planejamento, começa com porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu coloquei esse copo aqui? Por que eu coloquei água? Por que eu vou beber? Pergunte por quê. Você vai ter várias respostas, vai se surpreender. Vai se surpreender com várias respostas. E o detalhe é que as respostas levam a outros questionamentos. Sim. E talvez as soluções que vocês precisam, né? Que você precisa para colocar no mercado. Certo. E para solucionar o seu problema dentro do que você está fazendo naquele momento. Então, o empreendedor ele precisa tomar cuidado com alguns pontos. Claro que todo mundo sonha em empreender aquilo que te dá prazer, né? Porque nós somos movidos a prazer ou dor, o ser humano de modo geral. Então, se me dá prazer, eu vou querer fazer, vou ficar feliz de acordar cedo, né? Ilusão achar que você vai empreender e vai acordar tarde, vai dormir vai ver os cedo. Netflix da vida. Ilusão, né? Então, assim, minha mãe diz que o dono do boi segura no chifre. E tem algumas pessoas que falam que o boi engorda com os olhos do dono, né? Eu concordo e discordo disso. Fala por quê? Por quê? O meu pai falava isso, né? Olha, se você não está na empresa todo dia, de manhã, de tarde, de noite, as pessoas vão te roubar, as pessoas não vão trabalhar. Mas hoje, modernamente, você tem que treinar sucessores, pessoas que funcionem independente de você estar lá. Isso é uma verdade, desde que você não tenha cultura alinhada. Aí já é uma outra fase do empresário, uma outra jornada dele, né? Na verdade, é o terceiro ou quarto ponto da jornada dele. Eu preciso ter alinhamento dentro da minha equipe para que eu possa ter tempo de fazer aquilo que eu consigo controlar. Aquilo que foge do meu controle, eu não posso perder meu tempo. Se eu for para a empresa para ficar vigiando o que as pessoas fazem, eu não estou crescendo. É verdade. Eu não estou buscando solução. Eu não estou buscando crescimento, desenvolvimento para a minha empresa. Eu estou buscando problema. E aí, eu chego na minha empresa, um exemplo, né? 8 da manhã, tenho 11 funcionários. Vou ver os 11 trabalhando. Você errou nisso. Você errou naquilo. Não pode pagar isso. Então, assim, você vai ficar um empresário buscando problema. E não tendo uma equipe que te traga solução. Então, assim, é verdade que o dono dentro muda. Porque não é que não existe cultura, mas quando você está dentro do seu empreendimento, as pessoas tendem a ter um tipo de comportamento que quando você sai, fato, ela muda um pouco o comportamento. Certo. Isso é cultura não alinhada. Então, assim, você falou que a cultura seria a terceira etapa. Sim. Né? Então, a primeira é o planejamento. Planejamento, ok. Certo. Não é que... Eu entendi o que a Carla quis dizer. Vamos lá. Vamos trocar em miúdos, né? O dono, a pessoa que é o empreendedor fato, se ele tem colaboradores, ele precisa deixar o colaborador executar. Sim. O colaborador é o executor. E o empreendedor é a cabeça pensante. Tem que estar preocupada com o macro. Com o macro. Olhar o mercado, trazer novidades, buscar aprimorar, até para poder melhorar a equipe. Sim. Buscar aprimoramento, trazer o que é novo, o que é bom, o que faz crescer. Essa é a responsabilidade do empreendedor em si. E os colaboradores são os executores, aqueles que fazem a máquina girar. Que está todo o tempo fazendo a empresa estar em movimento. E você é quem dá o start para esse movimento, é isso? Sim, você que coordena. Isso aí. Você que joga as cartas. Show, perfeito. Então, assim, a primeira é o planejamento. Vamos para o segundo? É a mentalidade. Mentalidade. Isso é tão difícil. Muito. Mudar a cultura é extremamente difícil. Como é que funciona dentro do empreendedorismo
essa questão da cultura, porque você falou, né? A gente estava falando aqui, o olho do boi, o olho do dono engorda o boi. Minha mãe dizia que o dono do boi tem que segurar pelo chifre e tal. E a gente já viu aqui que é uma verdade, mas não necessariamente tem que ser isso à risca, porque a ausência do dono tem que fazer, mesmo na ausência do dono, a empresa tem que continuar progredindo, desenvolvendo, se movimentando, a roda tem que estar girando, beleza. E aí a gente vai para a cultura, porque isso fala diretamente com a cultura da empresa. Fala com a mentalidade que fala com a cultura. Certo. Porque se a gente for olhar alguns anos atrás, eu não tinha indicadores. Eu não tinha como mensurar o desenvolvimento da minha empresa. Com o desenvolvimento do mundo, né, globalização, hoje, a tecnologia, hoje eu tenho tantos indicadores que às vezes a gente fica perdido. Qual que eu uso para mensurar o crescimento da minha empresa, o andamento dos processos, os resultados, a parte financeira, o próprio colaborador no seu desenvolvimento ali naquele trabalho que ele está fazendo. Como é que eu mensuro isso? Então, a mentalidade hoje do empresário, ela tem que vir numa mudança dele entender quem ele é dentro da empresa dele. Quando eu falo assim, vamos usar o fitness, né? Eu comecei a fazer os meus doces fitness porque eu sei cozinhar. Ao ponto que eu cresço, se eu continuar fazendo meus bolos, meus doces fitness, eu não consigo planejar o crescimento da minha empresa. Certo. Ao ponto que, se eu começo a contratar pessoas, eu preciso ensinar. Aí vem o ego. Né? Eu vou ensinar para ela o que eu aprendi sozinha, o que eu sei fazer. Ninguém faz melhor do que eu. Porque se for eu ali, faço mais rápido, mais bonito, mais gostoso. Aí começa o ego do empresário. Certo. Em achar que aquilo ali só vai sair perfeito se ele for lá e fizer. Isso é um problema, né? Muito. Isso é aqui. É sempre achar que as pessoas vão aprender e vão te passar a perna ou vão te abandonar. Ou não vão fazer melhor do que você, vão sempre deixar alguma coisa e aquilo pode trazer um prejuízo para você. Ou as pessoas vão começar a reclamar do meu doce porque não é eu que estou fazendo. Isso é mentalidade. É empresário que pensa pequeno. Porque vai chegar um momento que você ou treina ou contrata alguém já treinado. Porque você não vai dar conta. E isso é bom. Você não dá conta. E é bom, não é? Isso é bom porque você está crescendo. Porque quando eu falo assim para alguns mentorados meus, quando a gente abre uma empresa, como é que a gente começa? É eu que atendo, eu que faço pedido, eu sou financeiro, eu sou processo, eu sou gestor, às vezes eu sou entregador, eu sou a pessoa que faz a compra e eu faço o produto, embalo e vendo. Quando eu cresço, eu começo a contratar meu pai, minha mãe, meu namorado, meu marido, meus filhos, meu primo, minha tia. Eu contrato a família, a gente contrata toda a família. Quando eu cresço mais um pouquinho, eu percebo que eu preciso de pessoas com um pouco mais de experiência. Sim. Então, se a gente como empresário não parar e entender o processo que a gente está passando, a gente entra no modo automático. A gente vai colocando um montão de gente na nossa bagagem e quando a empresa chega num patamar que eu preciso controlar alguma coisa, eu preciso de indicadores, eu não tenho, porque a minha base não foi feita. Planejamento, mentalidade. E aí tem o terceiro, que eu não vou falar agora não. Entre planejamento e mentalidade. Então eu preciso trabalhar a minha mente e entender qual é o meu papel dentro da minha empresa. Hoje, nessa estrutura, qual vai ser o meu papel na estrutura X que eu quero chegar, que o meu planejamento já fez para mim daqui a 5 anos, ou 3 anos, ou 10. Curto, médio e longo prazo. Isso. E qual vai ser o meu papel daqui a 10 anos? Certo. Eu preciso estar muito bem detalhado isso na minha cabeça. É lógico que com o passar do tempo as coisas podem ir se moldando, né? Não mudar, mas se moldar as coisas que vêm acontecendo. Mas eu preciso ter meu papel claro. Quem eu sou dentro da minha empresa. Certo. Isso é fundamental. Porque senão eu começo a disputar com o meu colaborador, eu começo a disputar com o meu cliente, eu começo a disputar com o financeiro, eu começo a disputar com as pessoas por achar que só eu sei fazer aquele negócio. E não cresce, né? Não progride, você acaba marcando passos no mesmo lugar o tempo inteiro. E aí você falou de contratar, porque em primeiro lugar a gente contrata as pessoas que estão próximas, assim, em função da necessidade. E aí,
quando você começa a crescer um pouco mais, como a Carla falou, começa a ter a necessidade de trazer pessoas mais treinadas, mais preparadas, porque inicialmente pai, mãe, irmão, namorado, né, marido... eu tudo. A pessoa fala, eu empresa, né? Aí tá, beleza. Aí não é só a competição do empresário com essas pessoas pessoais, né? Começa a competição das pessoas por serem família, porque família inserida no negócio acha que também é dono. E isso é uma questão uma problemática. Que atrapalha um pouco. Você tem alguém de confiança, você tem alguém que é seu sangue. Por outro lado, as pessoas, infelizmente, não separam. Né? Não separam o pessoal do profissional. E isso atrapalha, não atrapalha? Muito. E você, às vezes, só vai perceber isso nas festas de final de ano. Porque aí você... Briguei com o primo, com tio, vou falar pai e mãe não, né? Vou dar uma colher de chá para pai e mãe. Mas para primo, tio, sobrinho, cunhado. E aí quando chega na festa de final de ano, toda a família reunida, se uma semana antes tivemos uma DR dentro da empresa, não vai ficar a mesma coisa. Não é. Porque as pessoas não sabem separar. Exatamente, isso atrapalha. Porque o ser humano não consegue separar. Eu não consigo separar. Eu sou a mesma pessoa em qualquer lugar. E eu preciso ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Sim. O que eu preciso, às vezes, separar são as minhas atitudes e os meus comportamentos. Mas eu tenho que ser a mesma pessoa em todos os lugares. Só que eu preciso entender que aqui eu preciso prestar obediência a A, e o B e o C. E saber qual é o meu espaço. Espaço. O que o familiar não consegue hoje é espaço. Até aqui eu vou, até aqui você tem que ir. Quanto mais esse familiar for alguém mais velho que você. Uma figura de autoridade. Nossa, aí esquece. É muito complicado. Não é que você não deva contratar alguém da família. Não, você deve contratar. Mas, porque são os que mais vão te apoiar no início. Sim, mas ter esse cuidado de... trabalhar desde o início a cultura, a cabeça, no sentido de dentro da empresa nós somos colaboradores, nós estamos aqui trabalhando, construindo, mas eu sou responsável e você coopera comigo, né? Para que não haja confusão depois, né? E que isso não atrapalhe. Mas tirando essa questão, né? Familiar, deixando a questão familiar à parte, né? Só um parêntese. É muito importante ter esse cuidado com relação ao crescimento. Por quê? Às vezes, por causa da falta de planejamento, vê se eu estou errada, Carla, por conta da falta de planejamento, a pessoa começa a receber pedidos e acha que precisa de gente, preciso de gente, aí começa a contratar, daqui a pouco a conta não fecha, porque tem o salário, tem o custo de produção, tem uma série de coisas envolvidas e aí a conta não fecha, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu tenho um processo, né, de produção... Já está no quarto. Já estou no quarto? Está no quarto. Ó, quando eu tenho um processo, vou falar rapidinho, mas daqui a pouco a gente vai para o terceiro para poder ir para o quarto. Quando eu tenho um processo de produção, eu sei quanto tempo cada pessoa vai levar para fazer uma determinada coisa, eu sei quanto de produto eu vou gastar para produzir aquela determinada coisa e de quantas pessoas eu preciso para produzir uma determinada quantidade. Então, eu por falta de planejamento, eu começo a inchar, né? Trazer muita gente para a empresa e isso também atrapalha. Mas isso a gente vai deixar para o quarto ponto. Vamos para o terceiro. Então, quando a gente começa a contratar, quando a gente chega nessa fase da contratação, o quarto ponto é a cultura. Terceiro ponto, errei. Terceiro ponto é a cultura. E o que eu costumo dizer? Você pode não ter um manual de cultura pronto. Você pode não ter feito a sua cultura ainda, mas ela intrinsecamente já está ali. Sim, ela já está instituída. Já está instituída. Instintivamente. Isso, por quê? Porque a cultura nada mais é que o modo que a sua empresa funciona, como você funciona. Sim, é isso. Sim. Simplificando a cultura qual é o jeito que eu me comporto, é o jeito que a minha empresa se comporta. É isso. São os valores que eu carrego, são as crenças que eu carrego, que eu coloco dentro da minha cultura. Isso o empresário, que é o topo da pirâmide. Isso. Aí a cultura começa por ele. É isso? Deveria. Ai, meu Deus. Porque quando o empresário não tem essa cultura definida. Essa cultura definida dentro dele.
Porque tem muito empresário com várias crenças. Eu fui uma, várias crenças. Inclusive crenças limitantes, né? Muito limitantes. Que diz assim, eu não posso fazer isso por causa daquilo. Eu não posso mexer nisso porque tem essa questão. E aí você não toma nenhuma iniciativa e impede a sua empresa de crescer, de progredir, de mudar, de se transformar, né? Então, se eu não tenho um pulso firme para logo no início dizer como as coisas devem funcionar, os próprios funcionários vão ditar essa regra. E aí a gente tem uma briga de cultura. Por quê? De baixo para cima. Começa a ser de baixo para cima. Aí eu tenho uma guerra de cultura. Porque se eu contrato 2 pessoas, são 2 culturas diferentes. Verdade. Se eu contrato 3, são 3 culturas. Que na verdade haverá 4 porque tem a minha. Sim. Só que eu sou inerte. Eu fico lá na minha inércia. Eu não me posiciono. Então as pessoas começam a se posicionar dentro da minha empresa. E um dos fatores que levam uma empresa, né, o seu negócio, às vezes, não evoluir, é várias línguas sendo faladas ali dentro, menos a sua. Isso não então, hoje cliente? Eu falo, confunde, porque assim, quando eu ligo para a sua empresa hoje, você fala, oi, bom dia, aqui é Tânia, tudo bom? O seu pedido é X, vai ser entregue em 4 horas. Muito prazer. Você desliga o telefone. Você manda uma mensagem para mim e manda o meu bolo fitness numa caixinha branca com lacinho vermelho escrito que você seja feliz. Aí no dia seguinte, quando eu ligo, oi, quem fala? O que você quer? Eita, outra pessoa. Tá. Tá bom, tá anotado. Aí você manda um entregador que o meu bolo veio todo misturado, não tem mais a fitinha, não tem mais o recado. Isso é cultura. Qual é a forma que eu atendo o meu cliente? Que legal. Qual é a forma que eu entrego o meu produto ou meu serviço? Isso está na cultura. Como eu atendo? Eu quero que atender com amor e carinho, ou eu estou pensando só no financeiro do meu cliente? Ele é só mais um cliente ou ele é o cliente? Tudo isso é na cultura que vem. Então, na cultura também é feito o relacionamento. O relacionamento está dentro da cultura da empresa. Parte da cultura. Certo. Por quê? Tudo, isso é muito importante. Tudo que eu for fazer tem que partir da cultura. Os funcionários que eu contrato, os processos que eu faço, o serviço ou produto que eu levo para o mercado tem que partir da cultura. Por uma única questão. Um dos pilares da cultura vem dizendo meus valores. Sim. Então, se um dos meus valores é transparência, eu preciso ser transparente com todo mundo, dentro e fora da minha empresa. Certo. Eu preciso ser transparente com o meu cliente. Se eu omito o meu cliente, algo que aconteceu com o serviço dele, a gente vai ficar falando tudo, né? Certo. Mas só para você poder entender. Se eu omito alguma coisa... Se eu vou omitir alguma informação, bom, eu já quebrei um pilar da minha cultura, Sim. que é a transparência. Entendi. Se o meu atendimento é foco no cliente, então é o meu cliente, não é a necessidade dele, não, é ele. Então não importa o que ele está sentindo, tem que ser ele. Porque é diferente do foco no com foco do. Essa preposição muda o jogo. Se eu do... Então, é a necessidade que ele precisa, não a necessidade que ele quer. Ele quer um copo de água, mas ele não precisa de um copo de água, ele precisa de um copo de suco. Então, eu faço ele entender o que ele quer, que às vezes nem ele sabe o que ele quer. Quando eu boto foco, meu foco é o cliente, pode me pedir o céu que eu estou dando para ele. Entendi. Você vai tornar esse cliente alguém, ele se sentir alguém especial. Especial. Então, assim... Quem eu contrato para dentro da minha empresa está baseado na minha cultura. Porque se um dos pilares é transparência, na hora de fazer a contratação, um dos pilares que eu tenho que ver é a transparência no cara. E você não vê isso no currículo. Então, se você contrata errado, essa pessoa vai dar errado na função, vai dar errado no atendimento. Então, nossa, mas... E tudo vem do planejamento, vem da mentalidade, vem da cultura. E aí vem a cultura. Gente... Porque se você não tem o planejamento nem a mentalidade, não tem como você fazer uma gerar cultura. Uma cultura. Você não sabe nem o que fazer. E quem gera a cultura é o empreendedor. Então, é de cima para baixo. Quem tem que definir como tudo vai acontecer dentro da sua empresa é você. Olha a responsabilidade que você tem. É você se você está começando agora. Sim. Porque se você já tem a sua empresa aberta, qual é o meu palpite? Chama 2 ou 3 que você mais tem
intimidade, que mais está junto, que torce pelo crescimento da empresa, está ali agarradinho, tipo sócio, e conversa com eles. O que vocês acham da nossa cultura? Se você fosse definir hoje a nossa empresa é o que hoje? Que valores tem aqui dentro? Qual é a nossa missão? Para que a gente nasceu? O que a gente faz hoje de bom? Qual é a nossa visão para daqui a 5, 10, 15 anos? O que a gente quer? Onde a gente quer estar? Essas 3 pessoas vão te dar um norte. Que legal. E aí vocês 4 conseguem fazer uma boa cultura. Você que já tem a empresa aberta. Mas você que não tem, é tu sozinho mesmo. Tem jeito não. Vai ter Senta lá no papel e começa. Para que eu tô abrindo? Começa com porquê. A dica é, começa com porquê. Por que eu abri a empresa? Ou por que eu quero abrir? O que eu quero com ela? Quem eu quero atingir? O que eu quero fazer? Como eu quero ser lembrado? Que valores eu vou botar ali dentro? Essa questão do lembrado e valores são muito fortes. E a partir dali eu começo, se eu tenho tudo isso aqui, quem eu quero estar junto comigo? Então, uma pessoa, por exemplo, um dos pilares da minha cultura, né, dos meus valores lá na empresa é Deus. Né? Então a gente tem o nosso culto de manhã e o nosso culto à noite, nossa oração, né? De manhã e à tarde, no finalzinho da tarde para ir embora. Ninguém é obrigado a participar. Certo. Porque você vai contratar profissionais que vão gostar ou vão acreditar na mesma coisa e que não vão acreditar e tá tudo bem. Sim. E eu vou falar para vocês. A gente contrata hoje pelo currículo, mas manda embora pelo comportamento. Verdade. E a gente quer contratar rápido e demora a demitir. É o inverso. Você tem que demorar a contratar. Tem que olhar mais, pesquisar mais, isso conversar aí. Mais. E demitir rápido, porque aquela maçãzinha podre pode contaminar os outros. Se uma pessoa não entender a sua cultura, ela quebra com a tua empresa. Porque ela vai fazer um mau atendimento, ela não vai atender bem o teu cliente, ela não vai entregar o serviço no horário certo, ela vai prometer e não vai fazer. Meu Deus. Ou ela vai fazer e vai fazer errado, porque ela não está alinhado à sua cultura. Então, tudo parte da cultura. Entendi. E para fazer uma cultura tem que ter uma boa mentalidade. E para ter mentalidade, você tem que fazer um planejamento. Jesus, tudo está muito envolvido. E aí, o quarto? O quarto... são os processos. Os processos. Que eu comecei a falar, são os processos. Antecipei. Amo! Mas são os processos. É ele que define como as coisas vão ser feitas. Alinhado com a cultura. Não tem jeito. Não tem como fazer qualquer coisa dentro da minha empresa. Depois que eu entendo e faço o meu manual de cultura, tudo que eu fizer dali para frente não tem como ser desalinhado com a cultura. Não tem como. E o processo inclui tudo. Inclui o tempo, por exemplo, a forma de atendimento telefônico. Se você trabalha com um produto, como é que esse produto vai chegar nas mãos do seu cliente? Né, como ela falou, da caixinha branca com laço, com um recadinho. O tempo de produção faz parte do processo. Se você vai primeiro para tirar um pedido, preencher no sistema esse pedido, depois imprimir e mandar para o setor de produção, ou se você vai colocar no sistema e o setor de produção vai abrir lá no sistema também. Então, tudo isso faz parte do processo, certo? Sim, certo. Aí as pessoas perguntam assim, mas Carla, eu estou começando agora. Faz Excel. A planilha de Excel é importante porque lá também fica registrado qual é o produto que mais está saindo. Sim. Porque o empresário ele tem a mania de achar que o produto que ele mais gosta é o que está saindo. Na verdade, não é o produto que ele mais gosta, é o produto que realmente está saindo. Ele só consegue ver isso se ele deixar isso registrado. Sim, então, nem que seja uma planilha de Excel, mas registre as saídas, as entradas, para você poder perceber o que está levando realmente dinheiro para o seu caixa. O que nós falamos sobre os indicadores. Os indicadores. Vai te dizer exatamente o produto que mais sai e, obviamente, o que mais vende, o que traz mais lucratividade para a empresa. Maravilha. E aí nós vamos partir para uma outra coisa. Nós começamos aí com essa introdução para nós falarmos de um outro assunto importantíssimo para o empreendedor. O empreendedor ele tem uma trajetória que começa lá na legalização, na abertura, em definir se MEI ou contratação de uma contabilidade, nós já falamos sobre isso. E depois fazer o planejamento, tudo isso que a Carla já nos ensinou. E aí a gente começa a pergunta, né? Eu preciso crescer.
Eu preciso expandir, né? Olhar para onde eu quero que a minha empresa chegue. E por que tantos empreendedores começam e em tão pouco tempo, tem um prazo, a Carla vai nos ensinar, em tão pouco tempo não consegue se estabelecer e permanecer no mercado. Como ela falou no início, normalmente para começar um negócio eu trabalho numa organização, sou CLT, fui mandada embora, tenho um sonho, porque a gente sonha. Sim. Pego aí o meu fundo de garantia, a minha rescisão e invisto nesse sonho, nesse negócio, que precisa de tudo isso que ela já falou no início, para então ir para a próxima etapa, que é crescer, se estabelecer, né? Essa jornada para um objetivo. E por que, Carla, a maioria dos empreendedores não conseguem chegar nesse objetivo? No meio do caminho acontece alguma coisa que infelizmente quebra, fecha? A resposta é porque não segue a jornada. É simples. Não segue a jornada. O que hoje a gente vê nas empresas, eu não digo nem que elas quebrem, né? Porque quebrar é um termo muito forte, né? Por que elas fecham as portas? Certo. É porque na jornada que ele deveria seguir, ele pulou etapa. Opa! Existe a jornada que a gente está conversando, existem os pilares da jornada, certo. E um dos pilares depois vai ser a tributação. Isso aí é o calcanhar de Aquiles de muitas empresas. Então, talvez a empresa, eu falo talvez porque assim, a gente não sabe qual é o negócio, né? Como é que ele foi chegar naquela situação. Mas se a gente conversar com o empresário, a maioria fala que é por falta de dinheiro. Certo. Ficamos sem dinheiro. Porque o caixa quebrou. Porque não conseguimos pagar as contas. Certo. Tudo culmina no falta de dinheiro. Mas se você pegar a raiz do problema, ele não teve um planejamento, ele não teve cultura, ele não teve processos, ele não teve pessoas bem contratadas, ele não teve um bom produto. Feijão com arroz não foi feito. Feijão com arroz não foi feito. Ai, meu Deus, o dever de casa. Ele não... E aí não é puxando sardinha não, mas vou puxar. Ele não teve um bom contador. Isso aí. Porque se você tiver uma tributação errada, você paga mais imposto. E o brasileiro adora pagar imposto, porque adora a fila, né? É verdade. Se o brasileiro adora uma fila, adora pagar imposto. Então, se você paga imposto errado, o dinheiro que era para o seu lucro está indo para o bolso do Estado, está indo para o bolso da Receita. Então, isso também faz com que o seu caixa fique baixo. Realmente, fechei a porta porque eu não tenho dinheiro. Mas esse não foi o seu motivo. Não é porque faltou dinheiro no seu caixa. É porque você não seguiu a jornada do empreendedor. Então deixa eu ver se eu entendi, para ver se você entendeu. Quando eu faço o meu planejamento, quando eu faço uma contratação certa, quando eu trago a cultura certa para dentro da minha organização e pratico essa cultura, tenho relacionamento com o cliente e fiz a legalização da forma certa, escolhendo se MEI, dependendo do tamanho da empresa, ou se um lucro real, lucro presumido, ou se um Simples Nacional. Quando eu escolho certo e sigo todas as etapas necessárias, a tendência, a probabilidade maior é de sucesso, é de você conseguir seguir essa jornada até o final. E aí a maior questão é essa, né? Eu trabalhei em algumas empresas que quando existe o desencaixe do fluxo de caixa, a primeira coisa que a empresa faz é parar de pagar imposto. Corte do imposto. Do imposto. Começa a não recolher mais. As guias são emitidas pela contabilidade, mas são acumuladas lá. Por quê? Porque pensa, depois eu pago, depois eu negocio, depois eu parcelo. Mas isso não teria acontecido se houvesse... planejamento de fluxo de caixa. Entendi, o cumprimento das etapas. Como é que funciona aí para um pequeno empresário, para um médio empresário, esse planejamento? A primeira pergunta é o seu CPF, vou falar para eles, né? A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o seu CPF é separado do seu CNPJ? É, um erro enorme, né? Que comete. Já até sei o que básico. Você vai falar. É o básico. Ensina, Carla. E as pessoas falam assim: é claro que não, porque a empresa é minha, eu sou o dono, eu posso mandar. Posso tirar? Eu posso tirar o dinheiro que eu quiser. Eu estou precisando pagar minha conta de luz, a escola das crianças, pegar meu carro. Eu preciso tirar férias, vou viajar, vou ficar um final de semana fora. Preciso botar gasolina. Preciso pagar meu almoço. Você não está errado.
Só que a forma que você faz isso está errada. Certo. Você não pode tirar da sua empresa qualquer valor. Você precisa... Isso é cultural. Uhum. Nenhum empresário hoje, né? Não, nenhum é muita coisa. Mas eu digo que uma grande parte. 80% dos empresários hoje, Uhum. e arrisco a falar quase 90%, não entendem que a função dele dentro da empresa também tem que ser remunerada. Certo. Só que de acordo com o que é justo. Não para mim nem para você. Uhum. O que é justo no mercado. O empresário ele quer ter um prolabore, por exemplo, de 15 mil reais, só porque ele é sócio. O que você faz aqui? Eu atuo na parte administrativa. Quanto ganha o administrador hoje? 6 mil. Então é 6 mil seu prolabore. Entendi. Primeiro que, se pagar 15, está pagando mais para o governo, você não vai ver esse dinheiro de volta, porque o teto máximo é 7. Certo. Então paga em cima de 7, meu filho, tá bom. Pagou mais do que isso, o dinheiro não volta para você. Então, primeiro ponto, tá jogando dinheiro fora. Mas vamos tirar essa parte da tributação. Vamos falar realmente só de valores. Eu quero ganhar 15 porque eu acho justo, porque a empresa é minha. Eu que coloquei dinheiro aqui dentro, eu que abri, eu que abro, eu que fecho, eu que pego todas as responsabilidades aqui. Então, eu quero receber 15 mil. Só que a minha função vale 7 no mercado. Certo. 6, 7 no mercado. Eu tenho que receber 6, 7. E desse prolabore que você retira é o que você tem que utilizar para pagar as contas. É que eu tenho que viver. Certo. O que eu falo para as pessoas é o seguinte: se você quer comprar carro, trocar de carro, viajar, comprar casa, trocar de casa, você faz isso com o seu lucro. Não com o seu dinheiro mensal. Entendi. Então, espera fechar o ano contábil. Isso aí. Faz a apuração de lucro ou prejuízo. Sim. Cabendo o lucro, a divisão do lucro para o sócio, para o responsável. Se for só você, vai ser só para você. Sim. Aí você pega esse dinheiro e faz um investimento naquilo que você deseja. Isso aí. Não no decorrer do ano contábil. No decorrer do ano, ele precisa viver... Você até pode tirar o lucro no decorrer do ano. Não é o certo, Sim. né? Mas você pode tirar. Então, assim, se você faz uma retirada de 15 mil, você bota X no prolabore e os outros X como lucro. Uhum. Só que você já antecipou. Aí chegar no final do ano... Chega no final do ano, deu 150 mil. Sobrou 150 mil, mas você já tirou quanto? Quanto que já foi retirado como lucro no decorrer do ano. Então, assim, não sobrou 150 para você. Uhum. Você já retirou X. Então, aquele dinheiro que você retirou é que você deveria fazer suas peripécias. Sim. Comprar, vender, viajar, gastar do seu jeito. Que é seu direito. Uhum. Né? O sócio tem que ter prazer em receber lucro. Certo. Então, é o seu direito gastar o dinheiro que você recebeu como lucro por assumir riscos, porque a gente assume riscos, e riscos às vezes grandes. Certo. No decorrer do ano, você tem a sua premiação, é o lucro. Você não tem 13º, você não tem férias, você não tem nada disso, entendeu? Mas você tem o seu lucro. O que acontece hoje é o sócio tira o prolabore numa proporção desproporcional ao seu fluxo de caixa. Certo. E tira mais também, porque aquilo ali não deu. Porque ele quis fazer uma obra na casa dele, porque ele quis trocar de carro, ou porque ele trocou a filha de colégio, ele quis viajar com a família, ele fez algo naquele mês que demandou mais do que ele tira. Ele vai lá e tira do dinheiro da empresa. Uhum. Só que ele não coloca aquele dinheiro, não contabiliza aquele dinheiro como a retirada do próximo ano. Não, ele bota o a mais, como se fosse uma 14ª dele, uma 15ª dele. Uhum. Só que é um dinheiro que não volta. E aí depois ele se questiona por que no final da trajetória ele não conseguiu ter se eu sucesso. seguir todos os passos. Uhum. Mas é seguir todos os passos e cumprir todos Sim. os passos. Porque não é garantia de eu seguir toda a jornada e dar certo. Mas é garantia que se eu fizer todos os passos, eu vou dar, porque eu posso seguir a jornada, mas não seguir todos os passos. Certo. Hoje eu faço aqui, aí se eu não quero fazer, não. E eu faço outro. Etapas. Se eu pular etapa, lá na frente eu vou pagar o preço. A conta vem. A conta vem. E todo movimento que a empresa faz de crescimento vai requerer de mim, na verdade, um próximo passo melhor do que eu já dei. Certo. Atitudes melhores que eu já dei. Quando a gente está no início, é muito difícil, principalmente quem é MEI. É muito difícil você separar o seu dinheiro. Uhum. Então, você acaba juntando tudo. Mesmo que você não seja MEI, você seja um empresário individual, também fica difícil quando é só você fazendo as coisas. Mas quando você começa a colocar pessoas para trabalhar com você,
Quando você começa a abrir uma loja, um local, você tem um espaço físico. Quando você começa a contratar alguns serviços para poder te ajudar. É o momento de você começar a separar. Eu sou eu aqui no CNPJ e eu sou ali no meu CPF. Entendi. As duas coisas não podem misturar. Entendi. Porque senão eu sugo a fonte que me dá o dinheiro. E se aqui secar, eu vou ter que me reinventar. Verdade. Para conseguir mais dinheiro. E nós estamos falando aí, já as dicas todas foram para pequenos empresários, médios e grandes, né? Sim. Mas aí eu queria abrir um parênteses aqui, já que a Carla citou, para falar um pouquinho especificamente para MEI, né? Porque eu sou uma pessoa, mas também sou a minha empresa, né? Sou eu quem produzo, sou eu quem vendo, o meu cliente conhece a mim, eu sou a figura da organização, e tem várias situações que envolvem o MEI, que nós estávamos conversando aqui em off, antes de começar a gravação, que ninguém te contou. E aí eu vou pedir para a Carla, assim, a gente não vai falar sobre tudo, mas que ela fale dos pontos principais que são importantes, que o MEI tenha ciência, né? Questão de recolhimento, questão de declaração. Fala para nós, explica para quem vai nos ouvir, agora falando especificamente para o MEI, como é que funciona as coisas fundamentais, né? Tem várias situações, mas ela vai citar aqui as mais importantes, a mais fundamental, para que você tenha ciência. E isso é interessante, eu acho até engraçado. A Receita Federal, quando ela fala, né? Você pode agora se legalizar tendo o MEI. Ela não te diz os pormenores, né? Ela fala que você pode fazer sozinho dentro de uma plataforma, e você pode realmente fazer sozinho. Só que ela não fala para você que você faturando ou não faturando, você tem que pagar o DAS. Por isso que muitos MEIs, depois de 1 ano, de 2 anos com o MEI aberto, chega lá uma intimação de débitos na Receita Federal. Certo. E a pessoa, mas que débito é esse? Eu só abri um MEI para vender um doce ou dar uma aula, porque eu precisava emitir uma nota. E nota é uma outra coisa importante. Uma outra coisa, a gente vai falar sobre isso. Eu não uso mais o MEI. Mas não te contaram que mesmo que você sem usar o MEI, você precisa pagar o DAS. R$70, R$75. 60, eu acho. Você precisa pagar esse DAS. E é onde a maioria das pessoas que tem MEI tem essa bomba, né, essa surpresa sempre no final do ano, porque a Receita Federal ela gosta de Natal, só pode. Ela só manda essas bombas lá no final do ano. Para você não comprar o seu presente de Natal, pagar ela ou do mês que você esqueceu de pagar. Aí você vai fazer um parcelamento, aí você vai ter uma dívida com a Receita todo mês, aquele valor que você deveria ter pago sem juros e multa. Uma outra questão também MEI não emite nota. Realmente, MEI não emite nota. Mas dependendo do que você for fazer, se for vender algo, você vai precisar emitir nota. Declaração de imposto de renda. Eu sou MEI e não declaro imposto de renda. Você precisa e é obrigado a declarar imposto de renda. E aí, quando você não tem a nota para comprovar o que realmente caiu na sua conta, você declara tudo. Eita, então vamos organizar isso aí. O MEI é algo que a Receita trouxe para dar legalidade àquelas pessoas que faziam as coisas informalmente. E ele é uma ótima para a titia que não consegue mais emprego, para quem não consegue mais entrar no mercado de trabalho, ou para uma pessoa que já está aposentada e ociosa dentro de casa. Então isso é maravilhoso. Mas para você que está começando um negócio, o MEI tem que ser o seu trampolim. Certo. Tem que ser o inicial para trabalhar na legalidade. E depois mudar. Você fazer um caixa e você mudar. Porque se você quer abrir um negócio como MEI e continuar com a mentalidade de MEI, você não vai crescer. Certo. Naquela mentalidade de, se eu mudar, Carla, vai aumentar mais o meu imposto. E eu não quero aumentar meu imposto. Filho, você tem que estar feliz de pagar imposto. Porque se você está pagando imposto, você está faturando. Fato é que o nosso imposto deveria nos retornar com coisas boas. Mas isso é outra história. E não é para o nosso bate-papo. Não é para o nosso bate-papo. Então, vamos lá. Vamos ver se você entendeu. Eu abro o MEI, eu faço uma legalização do MEI, eu posso contratar um profissional, mas eu também tenho condições de fazer eu mesma. Mas se quando eu abro o MEI, legalizo o MEI, eu preciso fazer o recolhimento mensal do DAS.
que é aquela guia que você tem que pagar todo mês, dá para pagar na lotérica, no banco, Sim. pela internet, mas você tem obrigatoriamente que pagar todos os meses essa guia, que chama-se DAS, beleza? Ah, mas eu não faturei. Tem que pagar assim mesmo, ok? Independente de você estar atuando, faturando ou não, você tem que recolher. Ah, eu não estou mais usando o MEI. Então, cancela o MEI, suspende o MEI, paralisa o MEI, faz alguma coisa para não ter que continuar recolhendo o DAS. Porque se você simplesmente para de usar e as cobranças continuarão sendo geradas. E aí, daqui a pouco, como ela falou, no Natal chega a surpresa, né? A conta para pagar, beleza? A questão da nota. Às vezes você tem uma conta PJ lá do MEI e lá você recebe tudo. Não recebe só pagamentos relacionados ao seu serviço ou produto, mas você recebe outras coisas, né? E coloca lá na conta. Se um exemplo, recebi R$5.000, só que desses 5 mil, R$3.000 é de produto ou serviço. R$2.000 é meu marido me deu e eu coloquei lá na conta, né? Como é que você vai demonstrar para a Receita Federal? Mas eu sou MEI, ok. Mas como você vai mostrar para a Receita Federal que desses 5 mil que entraram na conta PJ do seu MEI, 3 mil é do seu serviço e 2 mil foi o marido que te deu, emitindo nota fiscal, ok? Então, assim, o que ela explicou é fundamental para você que é MEI, para que não haja surpresas depois. E o que eu acho interessante foi você quando você falou assim, mas eu sou MEI. Sim, o MEI acha que ele não tem obrigação com a Receita, sim, né? Eu tô aqui escondidinho, gente, ninguém tá me vendo. Não, tá todo mundo te vendo. Não, e a Receita cruza, né? Cruza. A Receita nem tá me olhando, ela tá te olhando sim, porque a quantidade de MEI que cresceu ultimamente, nos últimos anos, foi assustador. Certo. Então, a Receita, ela tá de olho nas pessoas que têm MEI. Com certeza. Principalmente aqueles que só abrem para fazer plano de saúde. Eita. Principalmente. Então, assim, não pense que você é... Eu gosto de brincar com a tia Teteca. Porque não tem ninguém que chama tia Teteca, né, gente? Eu espero que não tenha ninguém chamado tia Teteca. A tia Teteca que tá lá em Varre e Sai, ela tá achando que a Receita não tá olhando ela. A Receita tá olhando ela, sim. Tá esperando só ela declarar em janeiro, declarar em março, declarar as notinhas dela lá, se realmente foi aquilo que entrou na conta dela, se a tia Teteca está abrindo mais MEI, se está tudo caindo na mesma conta, a tia tem 5 MEI, mas tudo cai na mesma conta. A Receita está de olho nisso. Porque o MEI cresceu assustadoramente, porque as pessoas estão ficando desempregadas. Então, elas estão vendo esse lado de empreendedor, do empreendedorismo, como uma forma de trazer uma renda extra para casa, mesmo sendo CLT ainda, trazendo uma renda extra. Então, não pense você que a Receita não está te olhando, ela está te olhando sim. Aí a Carla me trouxe uma outra coisa, meu Deus, nós já estamos terminando, mas escuta, é importante. A Carla me trouxe uma outra coisa à memória, tá? Você que é pequeno, médio, não vou nem falar dos grandes empresários, mas pequeno e médio, que vende com cartão de crédito e Pix. Cartão de crédito e Pix. Explica aí, Carla. Você que vende com cartão de crédito e Pix, você tem que tirar nota. Porque antigamente nós éramos dedo duro. Certo, a contabilidade. Agora, a contabilidade. Agora quem é o dedo duro é o banco. O banco já informou para a Receita quando você faturou. Principalmente as operadoras de cartão de crédito. Então, as pessoas acreditam que passou o cartão ou fez a conta Pix, ninguém vai ficar sabendo. Já vai ficar sabendo. Na verdade, quando cai na maquininha, a operadora já informa. Certo. Então, quem hoje recebe cartão de crédito ou Pix, MEI, ou pequeno e médio empresário, porque os grandes, eles já têm esse entendimento, já têm essa cultura, já têm essa mentalidade. Mas o MEI, o pequeno e o médio empresário, ele acha que se omitir essa informação, a Receita não vai pegar. Ela vai pegar. E ela é tão inteligente nesse ponto que ela espera passar 4 anos para quando te pegar de cheio. Porque aí vai ter acumulado os 5 anos. 5 anos. E você vai ficar 4 anos achando que ela te esqueceu. Quando chegar faltando 1 mês, que são 4 anos e 11 meses, ela te manda a notificação. E aí você
trabalhou 4, quase 5 anos. Na informalidade. Isso aí. Na sonegação, né? Isso. Da informação da maquininha e do Pix, que ela vem cobrando, e os juros e multa da Receita é altíssimo. É verdade. Então, não é vantagem não estar alinhado. Aí a gente volta para a trajetória, a gente volta para as etapas. Isso é cultural, Tânia. É mesmo. Porque se eu tenho um dos valores transparência, eu tenho que ser transparente. Verdade. Eu tenho que colocar tudo que eu recebi dentro. Então, repara que a gente está falando agora sobre um outro assunto, mas que demanda da cultura. Por isso que quando você faz a cultura, os seus valores têm que ser aquilo que você acredita. Se tu acredita que sonegar é o bom caminho, vai fundo, meu filho. Mas depois, só que você vai pagar o preço. Depois aguenta. Vai ser tão alto quando a conta fechar, vai ser tão alto, mas foi o caminho que você escolheu. Verdade. Né? Aí você fica assim, abre empresa, fecha empresa, abre empresa, fecha empresa, abre empresa, fecha empresa. Todo cliente, todo empresário que abre empresa, fecha empresa, se você for pegar o manual de cultura dele, se é que tem. Não é tão transparente assim. Entendi. Se é que tem. Se é que tem. Ok. Olha, o nosso tempo está terminando, está se findando. Eu gostaria que você fizesse primeiro um resumão, assim, de forma bem objetiva, desse caminho, de tudo que nós falamos, ok? E depois que você faça as considerações finais. Fale sobre você, deixa seu telefone de contato, e-mail, Instagram, fala logo sobre tudo. Não deixa nada. Se eu lembrar do Instagram, né? Que sou ruim para grama de memória. Mas vamos lá. Um resumão. O resumão. O que a gente viu hoje aqui é que todo empresário, todo empreendedor tem uma trajetória. Certo. Né? E essa trajetória é um norte para a gente não ficar pulando de galho em galho, não ficar fazendo coisa de orelhada e lá na frente ter um prejuízo. Então, tudo começa no planejamento, na mentalidade, na cultura, aí vem processo, vem pessoas, vem tributário, ou seja, o início é um bom planejamento, uma boa mentalidade, uma boa cultura. Daí demanda qualquer coisa. Demanda Isso aí é o pilar. O pilar são planejamento, cultura e mentalidade. É o pilar que eu sempre... Que na minha trajetória fez toda a diferença. E eu vejo na trajetória dos meus clientes fazendo diferença também. E na sua mentoria você, inclusive, eu ensino isso, sobre isso. Ok. E aí, depois dali, demanda, né, outros fatores que o caminho que vai nortear a jornada do empreendedor. E se estiver embasado nisso tudo, as influências externas, mercado, concorrente... Vai vir. Vai, mas você vai estar embasado. Você vai estar embasado. Legal. Você vai ter... A sua base está forte. Entendi. A pandemia veio aí e algumas empresas não quebraram. É verdade. Aí pergunta por quê. Vai avaliar por quê. Isso é uma outra história. Certo. Se você avaliar o porquê, você tem uma boa cultura, você tem um planejamento financeiro, você sabe diferenciar caixa CPF, caixa CNPJ. Show. Então, tudo isso faz a diferença quando vem uma coisa externa. Certo. Né? Quando vem um fator externo que a gente não esperava. Porque o empresário trabalha todos os dias com o inesperado. A gente não sabe o que a gente vai esperar amanhã. É verdade. Não sabe. É verdade. A gente não sabe se um cliente vai sair, se um cliente vai chegar, se um funcionário vai pedir demissão, se um funcionário vai chegar. Então, assim, a gente trabalha realmente na corda bamba. Mas se a gente tiver um planejamento, a gente sabe mais ou menos o que esperar lá na frente. Show. E a gente viu também que não é só abrir uma empresa, tem que abrir uma empresa estruturada. Certo. O que não acontece hoje com os empresários brasileiros. A maioria quebra por falta de planejamento. Então, se planejar antes. Carla já tem uma empresa aberta, para tudo agora e planeja. Já tem mais de 5 anos. Que bom, passou pelos 3 anos, 5 anos. Que são os anos de risco. De risco. Para agora e planeja. Todo momento, o momento é agora. Qual é o momento que eu devo começar? Agora. Agora é o momento. Então, planeja. Se seguir esse passo a passo, tenho certeza que vai dar certo. Ok. E se precisar de uma contabilidade, de orientação... Pode nos procurar. Nossa contabilidade se chama Mover Contabilidade Empresarial. Estamos ali na Marechal... que nós nos mudamos agora. Rua Avenida Perimetral, Marechal Floriano, 557, sala 905. Fica aqui em Duque de Caxias. Também temos uma filial na Barra da Tijuca. Legal. Onde eu fico mais tempo lá do que aqui, mas a gente atende a todo o Brasil. A gente tem clientes agora fora do Brasil. Que legal. Muito bom isso. E precisa de uma mentora também. A gente está aí para poder estar ajudando a reorganizar, reestruturar a sua empresa para que você tenha sucesso lá na frente. E os contatos? Meus contatos é 021 970 21 5306. Esse é o meu pessoal. Certo. O meu @é Carla E. Bastos.
E o da empresa é mover.contabilidade. Consegui lembrar. Viu? Que Consegui bom, lembrar. que bom. A gente espera ter ajudado, né? Ter levado um pouco de conhecimento para esses empreendedores e empresários. Eu quero ver todo mundo crescendo, porque é a gente que move o Brasil. É verdade. Não tem jeito. É verdade, somos nós. Nós, os seres humanos que movimentamos, e movimento é vida. E movimento é vida, por isso que a empresa se chama Mover. Isso aí, gostei muito desse slogan. Queridos, muito obrigado. Muito obrigada por terem ficado conosco até aqui. Se você não entendeu alguma coisa, volta lá no início, assista novamente. Ela fala bem explicadinho, bem devagar, igual uma mineira, mas é carioca. Mas eu tenho certeza que ficou tudo muito claro. Divulgue, não assista somente, divulgue, compartilhe o link desse podcast para alguém que esteja começando ou que já seja um empresário pequeno ou médio porte, até um grande que de repente esteja precisando repensar a sua empresa. Fala com a Carla Bastos, que ela tem muita experiência. Ela trabalha com sucessão, até porque ela passou por uma experiência dessa na vida dela também. Então, trabalha com sucessão. Eu tenho certeza que os resultados serão maravilhosos. Muito obrigada por ter ficado até aqui no anuncieivendi.com. E eu te espero na próxima oportunidade de falarmos sobre empreendedorismo. Até a próxima. Anuncieivendi.com Talks. Oferecimento: Oftalmed Clínica Oftalmológica. Há mais de 40 anos cuidando da saúde ocular de seus pacientes. Simone Lopes Cursos Profissionalizantes para a área da beleza. Faça parte você também de um grupo seleto de profissionais que fazem de seus clientes pessoas mais confiantes e felizes. Na Oftalmed, você pode agendar consultas, exames ou mesmo tirar dúvidas pelo nosso WhatsApp 21 96712 6127. Clínica Oftalmológica Oftalmed, há mais de 40 anos cuidando do seu olhar. Unidades no Rio de Janeiro e em Duque de Caxias. Oftalmed. Você sabia que existem alguns segmentos comerciais e de prestação de serviços que nunca param de crescer? E um deles é exatamente o ramo da beleza, pois são profissionais que lidam diretamente com a autoestima de uma pessoa e isso não tem preço. Sendo assim, você que deseja entrar para este mercado ou mesmo se aperfeiçoar, precisa conhecer os cursos da Simone Lopes Escola de Beleza. São vários cursos disponíveis que irão te elevar a um nível profissional de forma completa e isso só depende de você. Então, em algum lugar neste vídeo você vai encontrar um link que vai te direcionar para uma lista de cursos. É só escolher um desses cursos e se preparar para fazer parte de um grupo seleto de profissionais que fazem dos seus clientes pessoas mais confiantes e felizes. Vem pro Simone Lopes!